As experiências têm que reverberar lá fora. Alguém tem que olhar e tem que entender. Ele esteve com Deus. E perceba que a passagem diz: eu percebi e vi que o sacerdote estava descendo. Jerusalém ficava no alto e Jericó ficava abaixo, a 30 quilômetros de distância. Logo eu entendo, ele veio do culto. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, queira por gentileza abrir a sua Bíblia no livro histórico do Novo Testamento Bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Meus amados, permita-me aqui, enquanto os irmãos estão procurando, deixe eu tecer aqui um agradecimento ao meu Deus de poder retornar a esta casa. Já há um bom tempo nós não nos víamos e é uma imensa satisfação poder cultuar com você, rever os meus amigos que Deus me deu, a glória de Jesus, pastor João, pastor Adeilson, pastor desse ministério, que eu possa abençoá-lo de uma forma poderosa. Amém, meus amados? Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, e eu tenho certeza que Deus há de nos trazer uma palavra esta noite. Amém, santos? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, eu quero ler apenas o versículo de número 23, haja vista que esse texto ele é longo, eu quero utilizar um único versículo para nós sintetizarmos a palavra que nós vamos ler nessa noite. Versículo de número 23, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e versículo de número 23. Glória a Deus, Pai. Olha o que diz o texto bíblico: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Repita por gentileza: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Os irmãos podem assentar-se dando glória a Jesus. Glória a Deus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós lemos um texto esta noite, um texto por demais importante. Sem sombra de dúvida, o texto que lemos, ele vai prefigurar entre um dos sermões mais ilustres de todo o Novo Testamento bíblico. Quem é responsável por pregá-lo é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. É uma opinião particular minha, mas entendo que após Jesus Cristo, foi um dos homens mais influentes, tanto dentro da comunidade cristã, como dentro da comunidade judaica. O apóstolo Paulo, que escreveu cerca de 2/3 de todo o Novo Testamento bíblico, homem que converteu-se a Deus de uma forma impactante, profunda, e que Deus utilizou como um instrumento para despovoar o inferno. É também um apóstolo Paulo o responsável por desenvolver, amando da pessoa bendita de Jesus Cristo, as 3 viagens missionárias do primeiro século. Foi o apóstolo Paulo, com a graça e a providência do Espírito Santo, que saiu na sua primeira viagem missionária na região da Galácia, fundando a primeira igreja nessa região, a igreja aos Gálatas. Foi também o apóstolo Paulo que desenvolveu a segunda viagem missionária, agora na região de toda a Macedônia. Foi também o mesmo apóstolo Paulo que pregou em toda a região da Ásia Menor. O texto que nós lemos esta noite vai trabalhar um dos aspectos de suas viagens missionárias, a saber, a sua segunda viagem missionária, quando Paulo parte para as regiões da Macedônia. A partir do capítulo de número 16, nós vamos ver
que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, ele passa por alguns lugares extremamente importantes e pontuais. Ele sai e vai para a região de Filipos. Após a cidade de Filipos, ele se dirige até a grande cidade de Tessalônica. Saindo de Tessalônica, ele vai para a cidade de Bereia. Saindo então de Bereia, ele vem para Atenas. Paulo, desde que se converteu, trazia consigo um tema da mensagem que não era muito palatável, não era fácil ouvir o apóstolo Paulo, porque Paulo, todos os seus sermões, as suas pregações e os seus ensinos estavam debruçados em uma verdade inamovível missionária irene. E qual era? Jesus nasceu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Muitos viam com uma certa atração este sermão, mas muitos também se opunham a este sermão. A exemplo disso, a cidade de Tessalônica. Quando Paulo chega na segunda viagem missionária, ele começa a pregar. Os opositores começam a se levantar. Então gera-se um alvoroço na cidade de Tessalônica. Ele então é escondido na casa de Jason. Aí os homens, perturbados com o impacto da palavra, eles dizem assim: aqueles que têm alvoroçado o mundo chegou até nós. Então o apóstolo Paulo é obrigado a sair de Tessalônica, escoltado pela comitiva de missionários, sendo acompanhado por Silas e também por Timóteo. Eles vão para Bereia. Em Bereia tem uma recepção mais calorosa. Em Bereia há uma recepção um pouco mais amigável. Mas quando os opositores ouviu dizer que Paulo saiu fugido de Tessalônica e pensavam que Paulo ia parar, ouviram dizer: Paulo está pregando lá na cidade de Bereia. Então eles saem de lá, da cidade de Tessalônica, e vai perseguir a Paulo, a ponto de Paulo sofrer risco da sua própria vida. Os irmãos então dizem: Paulo, sai daqui, vá para Atenas, porque ali você vai ficar mais preservado. Enquanto eu fico aqui, certamente Timóteo dizendo: eu fico aqui dando cobertura, mas vai para a cidade de Atenas por conta da sua vida. Ele sai da cidade de Bereia e vem para a cidade de Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, ele não fica ali como passeando pela cidade. Atenas era o centro do intelectualismo do primeiro século. É da cidade de Atenas que nós vamos ouvir vozes de sabedoria, como as de Platão, Aristóteles, certamente Sócrates, homens que deixaram a sua marca na história por conta do seu intelectualismo. Paulo está cheio do Espírito, está andando pela cidade, observando os altares nessa cidade que era pagã e politeísta. Que é isso? Adorava a vários deuses. Paulo está passando por ela. Segundo um historiador, seu nome é Suetônio, ele vai dizer que no primeiro século, só na cidade de Atenas, tinha cerca de 30 mil deuses. Orígenes, um certo poeta da cidade, sabendo disso, ele satira essa situação. Ele pega uma lâmpada, varão, em pleno meio-dia, meu pastor, e sai com essa lâmpada acesa pela cidade. Alguém pergunta: Orígenes, o que você quer com isso? Ele diz: estou à procura de um homem, porque na cidade de Atenas tem
tantos deuses que me parece não existir nenhum homem na cidade. A cidade mergulhada na idolatria. Paulo está passando, observando e também pregando. Quando Paulo se depara com um altar, este altar é distinto, porque é um altar que, diferente dos demais, não traz o nome da sua divindade. E quando Paulo observa, tem apenas uma inscrição: ao Deus desconhecido. Paulo então começa a pregar um dos sermões mais belos da história da igreja, porque o sermão de Paulo não tem apenas uma beleza, não tem apenas todo um florido, precisão de palavras bonitas. O sermão de Paulo preserva algumas bases, algumas verdades que são inamovíveis, e penso eu que há algumas verdades do sermão de Paulo que está faltando no sermão da igreja pós-moderna. Permita-me aqui utilizar como exemplo o sermão de Paulo e entender e detectar algumas verdades que a igreja deixou de pregar e que nós precisamos voltar o quanto antes. Quero também aqui registrar, me chama a atenção, Paulo ele chega em Atenas e ele prega na sinagoga. Paulo está pregando na sinagoga. O tema de Paulo é um só: Jesus viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que Paulo, ele sai do quadrilátero, ele sai da sinagoga e vai para onde? Para a praça. E o que Paulo prega na praça? Jesus viveu, Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Percebe? Mudou-se o auditório, mudou-se o lugar, mas o sermão é o mesmo, a essência é a mesma. Até que Paulo está pregando na praça. Havia dois grupos de filósofos em toda a Grécia. O primeiro grupo se chamava epicureus. Os epicureus eram ateus, não criam na existência de Deus. O outro grupo, também chamado de estoicos, que teve como Zenon o seu fundador. Eles já não eram ateus, mas eram panteístas. O que é isso? Tudo era Deus e Deus era tudo. Então Paulo está pregando e a pregação começa a incomodar, e a pregação começa a ir em colisão com coisas que eles criam. E Paulo está pregando a respeito de Jesus e a respeito da ressurreição. Quando Paulo está pregando, falando de Jesus, aquilo já soa estranho. Mas quando Paulo diz, ele ressuscitou, aí gera todo o problema. Tanto estoicos como os epicureus ficaram incomodados com esta palavra e dizia: quem é este tagarela que está trazendo informações de deuses estranhos? Paulo é tomado pela mão e diz: você pregou isso dentro da sinagoga, você pregou isso aqui na Ágora, que era a praça principal de Atenas. Agora eu te convido, está disposto a pregar lá no Areópago? Ele disse: eu irei. Areópago é como se fosse uma colina de 113 metros de altura. Era o lugar mais importante de Atenas. Lá discursavam as mentes brilhantes do mundo antigo. É de lá que saía a ordem para a ciência, para a cultura grega. Lá era o centro de difusão do saber humano. Lá estavam as mentes célebres da época. Olha o auditório
oratório que Deus provê para Paulo e diz: está disposto? Paulo diz: estou. E o que você vai pregar? Estando eu passando pela vossa cidade, eu percebi que vocês são muito religiosos. Isso foi um elogio. Quando Paulo diz essa simples palavra, ele atrai a atenção do público, porque você quer uma coisa que grego gosta, é de elogio. Aí ele elogiou o grego agora: estou pronto para ouvir o que você tem para falar. Eu estava andando, observando que vocês são muito religiosos. Todavia, quando eu virava ali, eu percebi que tem um altar, tem uma esfinge grande, e está escrito: ao Deus desconhecido. Permita-me aqui dizer, é esse Deus que vocês estão honrando sem conhecer, é o Deus que eu vos anuncio. Aleluia. Meus amados, eu sei que vocês sabem que houve um autor, seu nome é Don Richardson. Ele escreveu um livro, quem não leu, leia. É um livro sobre missões, é um tratado de missões. Don Richardson escreveu o livro Fator Melquisedeque. É um livro muito influenciado, foi um livro que influenciou muitos missionários. Segundo Don Richardson, ele vai nos dizer que no 6º século antes de Jesus Cristo, teve uma praga que assolou toda a região de Atenas. Eles oravam aos deuses e não tinham resultado. Eles clamavam às divindades e a cura não chegava. Até que uma certa feita, mandaram chamar um profeta de fora. Seu nome, Epimênides. Epimênides chega em Atenas e Deus já havia dado-lhe as coordenadas. Ele diz: esta praga não será aplacada, a menos que vocês ofereçam sacrifício ao único Deus verdadeiro de todas as nações. E como fazer isso? Peguem ovelhas brancas e pretas, espalhem elas pela montanha, aonde elas pararem para descansar e se alimentar, ali vocês vão fazer um altar a esse Deus. E esperaram por alguns dias. Então as ovelhas se ajuntaram, ali ficaram, ali se construiu um altar. Construiu-se o altar, adorou-se ao Deus, ainda que não conhecesse. No mesmo dia, a praga foi extirpada de toda Atenas. Don Richardson vai dizer que eles, preocupados, disseram: qual é o nome do Deus que a gente vai pôr aqui? Ele diz: este Deus, não, o seu nome é desconhecido, mas põe aí: ao Deus desconhecido. Alguém vai falar que o Deus soberano, o poderoso das nações, agiu em terra estranha, porque Deus não é Deus de território, Deus é Deus das nações, e trouxe milagre e restauração na grande cidade de Atenas. Queridos, quando eu observo a vida e o sermão de Paulo, eu preciso extrair algumas verdades. Primeira, vocês perceberam, Paulo chega em Atenas e está pregando aonde? Na sinagoga. Depois Paulo vai para a praça. Depois Paulo vai para o Areópago. Você percebeu que Paulo muda o lugar, Paulo muda o público, mas Paulo não muda a mensagem. Você já percebeu que é muito comum nos dias de hoje
a gente muda a mensagem quando muda o público. Só que quando eu fico observando na Bíblia, os grandes profetas, os verdadeiros profetas, tudo que eles entregavam no deserto, também entregava em Jerusalém. O profeta gritava no deserto: arrependei-vos, raça de víbora. Mas João Batista sai do deserto e vem pregar em Jerusalém. E qual é o tema em Jerusalém? O tema não muda: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muda-se o público, muda-se o lugar, mas não se muda a mensagem. Já percebeu? E às vezes a gente quer dar um jeitinho, porque o público é diferente. Aqui é um público mais requintado, aqui é um público mais elitizado. Vamos mudar a mensagem. Não, quem está na direção do eterno, fala o que Deus manda, entrega o que Deus manda, independente do lugar, ele não muda. Eu observando essa verdade, eu percebi, segundo esta lição, não pode haver diferença de lugar, não pode haver diferença de sermão quando se muda o lugar. Aí você pode dizer: mas eu não sou pregador. Mas quem canta também está pregando. Deixa eu ser mais direto. Não pode ter uma coisa aqui e outra coisa lá fora. O que se vive aqui, o que se prega aqui, o que se experimenta aqui, tem que reverberar lá fora. Aleluia. Recebe poder aqui dentro, propaga o poder lá fora. Você já percebeu que nos dias atuais a gente vai amoldando e vai mudando? Prega uma coisa no púlpito, mas prega outro dentro da empresa. Aí eu já não entendo nada, porque o que se prega aqui, o que se canta aqui, o que se ensina aqui, como se adora aqui, tem que reverberar lá fora, porque a reunião acaba, mas o sacrifício continua. Você já leu na Bíblia, eu também li, que vinha descendo um sacerdote, e quando ele se depara com um homem quase morto, ele, em vez de estender as mãos, ele passa de largo. Meu Deus. No mesmo lugar vem descendo o levita, e quando tem a oportunidade para mostrar que teve um encontro com Deus, passou de largo. Não tinha ninguém dentro do templo que conhecia mais a Deus, que tinha mais experiências do que o sacerdote, o levita. Ele sabia quais eram as medidas do santo do santo. Ele sabia que o compartimento era dividido em dois. Ele sabia que após o véu tinha o santo do santo. Ele sabia que tinha a mesa da propiciação, que tinha o candelabro. Ele sabia que tinha um véu de adoração. Ele sabia que tinha um altar de holocausto. Ele sabia que tinha pia de bronze. Sabia de tudo isso. Ele lia a Torá, conhecia a Taná como ninguém. Sabia que Deus, quando viu que o povo se deparou com o rio, Deus abriu o rio. Ele sabia que quando o povo se deparou com o mar, Deus bradou dos altos céus e abriu o mar. Eles sabiam que quando não tinha o que comer, Deus abriu os céus e mandou maná dos altos céus. Eles sabiam que quando faltou água, água saiu da rocha e alimentou uma multidão. Mas mesmo sabendo de tudo isso, no momento que tinha para aproveitar,
para demonstrar que esteve com Deus, passou de largo. Eu me preocupo com as nossas experiências de culto. As experiências têm que reverberar lá fora. Alguém tem que olhar e tem que entender, ele esteve com Deus. E perceba que a passagem diz: eu percebi e vi que o sacerdote estava descendo, Jerusalém ficava no alto e Jericó ficava abaixo, a 30 quilômetros de distância. Logo eu entendo, ele veio do culto, veio do culto, experimentou a presença, mas quando teve a oportunidade, não manifestou toda essa graça. O que acontece aqui, a contemplação aqui, tem que chegar lá fora, e o nome de Jesus ser glorificado. Paulo prega o mesmo sermão, tanto na ágora, tanto dentro da sinagoga, como lá dentro do Areópago. Paulo está pregando. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que o sermão de Paulo está baseado em 4 pilares. Primeiro, ele vai falar sobre a grandeza de Deus. Segundo, ele vai falar sobre a bondade de Deus. Terceiro, ele vai falar sobre o governo de Deus. Quarto, ele fala sobre a graça de Deus. Percebe que Paulo está pregando a um auditório que tem convicções bem fundamentadas. Os epicureus eram ateus. Perceba que a primeira coisa que Paulo vai dizer é: Deus criou tudo. A primeira base do sermão de Paulo está debruçada no senhorio e na existência. Deus criou. Para um público que não cria em Deus, logo eu entendo que a máxima da pregação de Paulo não estava debruçada no conforto, mas no confronto. Paulo não estava preocupado a pregar o que os outros queriam ouvir. Paulo estava comprometido a pregar, a expor o que eles precisavam ouvir. E Paulo começa o seu sermão, um sermão para uma pleiade de ateus missionária, dizendo: é Deus quem fez. Se vocês vão gostar ou não vão gostar, uma coisa eu tenho a dizer: esse Deus que vocês negam, deixa eu repetir, Ele existe, Ele é Senhor, Ele não é uma força, Ele é pessoal, Ele é soberano, Deus existe. É interessante que a Bíblia não vai defender a existência de Deus. A Bíblia, ela não parte do pressuposto em fazer apologia à defesa de que Deus existe. Ela começa dizendo: Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Você não vai encontrar versículo na Bíblia para defender a existência de Deus. A Bíblia já começa dizendo: pastora, Ele existe. Existia lá um outro grupo, o grupo dos estoicos. Os estoicos eram panteístas. O que é isso? Eles diziam: a lua é Deus e Deus é a lua. A lua é o sol e o sol também é Deus. Deus são as pessoas e as pessoas também são Deus. Ele quebra a estrutura desse pensamento dizendo: Deus criou tudo e Ele é o Senhor do céu e da terra. Deus não é o sol, Deus é o criador do sol. Deus não é a terra, Deus é o criador da terra. Deus não é a lua, Deus é o criador da lua. Deus não é o ser humano, Deus é o criador
criador do ser humano. Deus não é criatura, Deus é criador. Deus não é barro, Deus é o oleiro. Deus não é, aleluia, fonte da imaginação humana. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Alguém vai dizer: Ele é aquele que sabe onde o vento faz a curva. Ele é aquele. Alguém uma certa feita disse, na revista super interessante, uma revista de cunho científico, onde os grandes estudiosos, pastor, vai dizer: descobrimos algo inacreditável. Uma notícia chocou a comunidade de cientistas. Aí colocaram embaixo: a terra está sustentada sobre o nada. Mas Jó, capítulo 27, o primeiro livro da Bíblia, dizia: os luminares e toda a terra está sustentada no nada. Ele é aquele que na concha da tua mão pesa todas as águas do universo. Ele é aquele cujo a terra é só o escabelo dos seus pés. Alguém vai dizer que nós estamos em uma galáxia. A nossa galáxia, que tem todos os planetas, é apenas uma galáxia. Mas estudando, minha pastora, falaram que existe pelo menos 200 galáxias. E que cada galáxia tem 20 trilhões de estrelas. Faz a conta aí no celular, vê se o seu iPhone dá conta. Calcula 20 milhões vezes 200, 20 trilhões vezes 200 milhões. Quanto é que dá de estrela? O profeta vai dizer: ele é aquele que chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Ele criou, mas não apenas criou, ele criou, mas sustentou todas as coisas. Nada foge ao seu poder e nada foge à sua glória. Ele é o Todo-Poderoso. Paulo ainda vai dizer, segundo a base do sermão de Paulo, Paulo está pregando para uma geração ímpia. Paulo está pregando para uma geração. Os epicureus viviam na temática, debruçado em uma verdade: comamos hoje, porque amanhã a gente vai morrer. Era uma geração que vivia baseada no prazer, no hedonismo. Faziam e diziam: não há ninguém que vai nos cobrar, não há ninguém que vai nos inquirir. A gente vive como bem quer, a gente pratica o que bem quer. Paulo está pregando, e Paulo vai dizer em palavras em um alto e bom som: esse Jesus Cristo que eu estou pregando, hoje ele dá uma oportunidade de arrependimento, mas ele vem aí e vai cobrar a cada um segundo as suas obras. Eles não criam nenhum Deus pessoal, eles criam em forças abstratas. Paulo vai dizer: o Jesus que eu creio, ele é um ser pessoal. Ele nasceu, conviveu entre os homens, não houve engano em seus lábios. Ele morreu, mas ele vai voltar e vai julgar com justiça.
Quando o grego ouviu isso, de que Deus existe e que vai julgar, logo ele começa a se questionar: que Deus é esse que existe, que vai requerer alguma coisa de mim? Aí Paulo completa no versículo de número 30: ele é aquele que Deus não o deixou morto na sepultura, mas ao terceiro dia ele o ressuscitou. Ele não está morto, está sentado à destra do Todo-Poderoso, observando as ações de todos os homens. Jesus neste momento está sendo teu advogado, morreu na cruz para te salvar, morreu na cruz para purificar dos seus pecados, mediante o sangue da nova aliança, mas ele está chegando aí, com juízo e justiça, para condenar aqueles que vivem regaladamente. Eu entendo que esta base, este princípio do sermão de Paulo está fugindo do nosso púlpito. E quando me refiro a isso, pastor Adeilson, aleluia, estou dizendo a igreja no global. Já percebeu, irmãos? Nós estamos muito açucarados na expressão da palavra. Hoje a gente se preocupa, não é porque não pode ferir, é claro que não vai ferir ninguém, mas hoje se fala mais sobre a porta que vai se abrir, a chave de ouro que desceu, a porta de ouro que está abrindo, mas estamos esquecendo de dizer: Jesus está voltando, Jesus está se avizinhando. Ele morreu, mas ressuscitou, e ele está vivo para toda a eternidade. E a igreja que tem o Espírito, que sabe quem ele é, já está entendendo que ele está às portas. Os eventos estão pregando, os eventos estão anunciando: alguma coisa está para acontecer. Você já percebeu que nas conversas informais o assunto é: meu Deus, alguma coisa está para acontecer? Eles não são crentes, mas eles estão dizendo entre eles: eu acho que Deus está voltando mesmo, porque de tudo que está acontecendo não é possível. Se nós nos calarmos, as pedras vão passar a clamar. Quem tem o Espírito sabe que a nossa redenção está se avizinhando, sabe? Jesus ressuscitou. Alguém vai dizer que se fizéssemos um turismo religioso e fôssemos para alguns lugares do mundo, você vai perceber que existe uma lápide dourada sobre o túmulo de algumas figuras que foram importantes no meio religioso e científico. Para quem sabe, entenda: existe uma lápide dourada muito bonita, escrito assim: aqui jaz os restos mortais do senhor Tairu Taniguchi, o fundador da seita Seishonoye. Alguém sabe e vai dizer: existe uma lápide prateada, escrito: aqui jaz os restos mortais do senhor Siddhartha Gautama, o mais popularmente conhecido como Buda. Alguém vai dizer que aqui jaz os restos mortais do senhor fulano de tal, foi muito influente, foi fundador de um pensamento religioso, mas não pôde fazer mais nada. Mas se a gente for para Jerusalém, existe um sepulcro, o mais visitado de todo mundo. Aleluia.
em verbetes muito claro, em inglês, grego e hebraico: ele não está mais aqui, já ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Esta é a verdade que nós não podemos deixar de pregar. Eu já disse isso aqui, e perdoe-me a redundância, eu vou tornar a dizer. Eu posso, pastor Adeilson, eu entendo, cada um tem um jeito de pregar, cada um tem uma maneira, uma temática, minha pastora. Outros são mais efusivos, outros são mais temáticos, uns são mais agressivos no bom sentido da palavra, os outros são mais comedidos. Mas eu não sei quanto a você, mas me incomoda um pouco alguém que está pregando e fica: dá glória, irmão, dá aleluia, irmão, dá glória, irmão, me ajuda a pregar. Eu entendo, cada um tem seu recurso, mas deixa eu dizer um segredo: quem sai de casa sabendo que vai para um culto que o túmulo está vazio, meu carro quebrou, sai de São Miguel Paulista na contramão, preguei 3 ônibus para estar aqui. Tem algo que me move estar aqui, irmão. É saber, minha pastora, que o túmulo está vazio. E se ele não está no túmulo, está onde? Eu não sou muito bem de matemática, mas alguém uma certa feita, bem preciso, disse: onde 2 ou 3 reunidos, estou no meio deles. Queridos, somos os responsáveis por apregoar a maior verdade de todas: Jesus está vivo e brevemente vem buscar a sua igreja. Quando Jesus está pregando, ele está dando as últimas instruções para os discípulos, e já vamos entrar na nossa ceia. Enquanto ele prega, Atos dos Apóstolos capítulo 1, parece que ele vai subindo e dando as instruções: ficar em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido de poder. E está subindo, até que as nuvens o ocultam. Os varões ficam olhando. O anjo aparece e diz: por que estás olhando para cima? Este mesmo, não é outro, é o mesmo que vocês estão vindo subir. Ele vai descer com poder e grande glória. Alguém, certa feita, na sua loucura, disse: Jesus veio aqui na primeira vez, e quando Jesus veio, pegaram e o açoitaram e o crucificaram numa cruz. Se Jesus voltar novamente, irão colocá-lo em uma cadeira elétrica. Só que quem falou não lê Bíblia. Na primeira, ele veio como cordeiro. Na segunda, ele virá como o leão da tribo de Judá. Na primeira, ele veio, entrou na cidade com o jumentinho, sentado sobre o jumentinho, e todo mundo com as palmas na mão dizia: Hosanas nas alturas. Na segunda, Apocalipse capítulo 20, ele virá assentado em um cavalo branco, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na primeira
primeira, ele foi açoitado com as varas dos romanos, mas na segunda, ele virá com vara de ferro para reger todas as nações. Ele vem vindo. Alguém vai dizer que lá em Belém ele veio como Salvador, mas nos ares ele vai vir como noivo, e no Monte das Oliveiras ele vem como juiz. Fique de pé, por gentileza. Eu entendo que o sermão de Paulo tem algumas prerrogativas básicas que não pode fugir do sermão dessa igreja. Ele existe, ele é sustentador de todas as coisas. A princípio ele faz um convite para o pecador se arrepender, mas ele também julga com justiça e com equidade. No sermão de Paulo está descrito sua soberania e seu poder, seu governo e sua graça. Esses são pilares inamovíveis que não pode fugir da história e do centro do sermão dessa igreja. É por isso, irmão, que a gente não se cansa de dar glória. Eu teria muitas dificuldades de ser um crente tradicional, porque é impossível, e eu respeito todas as denominações, mas eu teria dificuldade, pastor Adeilson, porque quando a gente entra aqui dentro, o clima, a presença, entender essas verdades, e não é barulho, irmão, porque barulho não traz presença. Vocês perceberam aqui o ambiente leve, presença de Deus continuamente. Isso é culto, irmão. É nesse ambiente que ele batiza com o Espírito Santo. É nesse ambiente que ele salva o pecador, que ele liberta o viciado. É nesse ambiente. A gente está percebendo por aí muito barulho e pouca presença, mas como eu amo o lugar que tem presença. Porque, irmão, o barulho cessa, mas a presença continua. O culto aqui, a reunião acaba, mas um crente cheio da presença emanasse. Quando eu saio de casa, irmão, eu venho nessa expectativa. Ele está vivo e vai estar na casa. Eu convido você essa noite a entregar o que você trouxe, porque Ele está aqui, e não é força de expressão, é a Bíblia quem diz. Eu não sei como esse culto vai terminar, mas deixa eu te dizer, aonde ele passou, nunca mais foi o mesmo lugar. Eu quero convidar aqui 2 diáconos que já estão pré-selecionados para me ajudar nessa ceia. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Se aproxime por gentileza. Os diáconos que irão auxiliar no serviço da ceia do Senhor. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Oh, glória. Nesse ambiente leve, regado de presença, vamos orar, irmãos. Senhor Deus dos céus, neste momento tua palavra foi pregada. Nos dê da sua graça para que entramos nesse momento tão ímpar, tão importante, que é a ministração da tua ceia. Senhor, reveste os nossos corações de gozo e alegria, para que possamos experimentar
a tua graça e favor em prol das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O fundo continua, tá lindo, irmão, tá lindo, tá lindo. Enquanto os irmãos adoram a Deus, o fundo, abra sua Bíblia no livro da primeira carta do apóstolo Paulo. Isso, aleluia. Cadê a noiva? Onde está a noiva que veio encontrar-se com o noivo nesse momento tão dileto, nesse momento tão nobre? Adore a Deus comigo. Eu vou ler com vocês. Os irmãos continuem bem baixinho, fazendo um fundo divino, irmãos. E eu vou ler o texto com os irmãos. 1 Coríntios capítulo de número 11, a partir do versículo de número 17. E quer ver, irmão, a melhor maneira de glorificar a Deus é quando a sua Bíblia está aberta e você está acompanhando a leitura bíblica. Não tem coisa melhor na igreja quando a gente está com a Bíblia. Irmão, por gentileza, quem trouxe a Bíblia aberta, faça assim para me ver. Oh glória, olha que coisa linda. Olha o livro aí, o livro da graça, o livro do amor, o livro do perdão, o livro da misericórdia, o livro da bondade, o livro da salvação, o livro que nos trouxe a redenção, da alegria. Esse é o livro. E diz assim, a partir do versículo de número 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o corpo, qualquer que comer do pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos orar pelo cálice e pelo pão. A igreja estenda as mãos nesse ambiente. Deixa a graça de Deus invadir tua vida essa noite. Pode orar, Senhor. Cumprimento a amada igreja na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar pelo cálice. Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, ó Pai das luzes, Deus de poder e de glória, te apresento esse cálice nessa noite, Pai amado, nessa noite maravilhosa, e nós estamos aqui na tua presença, Deus, aleluia, passeamos, Senhor, aleluia, Senhor, esse suco, Senhor, e esse pão, Senhor, que simbolicamente, Senhor, vai, aleluia, simbolizar o sangue do teu filho Jesus e o corpo dele lacerado na cruz do Calvário, Senhor. Vamos participar, meu Deus, aleluia, Senhor, dessa ceia nessa noite, Senhor. Coisa linda, que tu venha derramar a tua graça sobre a tua igreja nessa noite, Pai. Aleluia. As setas, meu Deus, venha cair, Senhor. A frieza venha sair em nome de Jesus, Senhor. Alamando covastai anderraço. Que o teu Espírito Santo, Deus, aleluia, Senhor, esteja sobre essas vidas, Senhor. Graças a chama do teu Espírito esteja acesa em cada coração, graças Senhor, para que ele possa, cada um, Senhor, estar firme na tua presença, Senhor.
Seja uma igreja poderosa, Senhor, aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu consagro isso aqui a Ti nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oh glória. Nesse nível de espiritualidade, irmão, tem uma fumaça de glória aqui. Há um desejo, eu entendo que o Espírito de Deus impulsiona os corações a adorarem o Senhor. Os diáconos vão distribuir o pão. Pegue o seu pão e segure-o na mão, para que possamos ceiar de forma uníssona. Diácono, por gentileza, vai servir o pão. E enquanto ele serve o pão, a igreja adora, a igreja glorifica, porque o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Os irmãos auxiliem, por gentileza. Os que não irão ceiar, que ainda não são batizados, podem se assentar. Só os que vão ceiar, para facilitar o serviço dos diáconos, permaneça de pé. E todo que estiver em pé vai participar do corpo e do sangue do Senhor. Amém, queridos? Adore ao Senhor, glorifique a Jesus. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aleluia! De Jerusalém, ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou, está vivo e está presente, está vivo e está presente, está vivo e está presente. Glória! Aleluia, glória a Deus. Sobre os montes, aleluia, de Jerusalém, pegue o pão, pegue o pão. É o símbolo do corpo que foi rasgado no alto da cruz. Pega o pão que simboliza o sacrifício da nova aliança. Yeshua, Yeshua, aleluia. Aleluia. Oh, que privilégio. Isso aqui é só um ensaio, irmão. Breve essa igreja vai sumir da terra. Isso aqui é um nobre ensaio. Brevemente vai surgir uma notícia. Aleluia. Aleluia. Oh, privilégio. Fizeram de tudo para você não participar desse evento esse mês. Ó, você aqui. Cada dia, cada momento, cada circunstância, momentos mais fáceis, outro mais difícil, mas ó, você aqui. Eu convido a você, tome o pão na palma da sua mão e juntos vamos participar da ceia do Senhor. É Deus. Oh, glórias! Aleluia! Aleluia!
Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Meu Deus. Santo seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Oh glória. Oh que privilégio. Eu convido a você, por gentileza, nesse mesmo ambiente. Aleluia. Vamos orar, vamos adorar, vamos bendizer, nessa leveza, irmão, leveza, leveza, aleluia. Na terra como é, nos céus, deixa o céu descer. Na terra como é, nos céus, deixa o céu descer. Glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos estar orando. Pode continuar adorando, continua adorando, baixinho, baixinho. Enquanto o ministério de louvor adora a Deus, eu convido você, vamos orar ao Senhor pelo cálice. Nosso tempo já está adiantado. Vamos orar pelo cálice, esse fundo maravilhoso. Continue adorando, exaltando a Jesus Cristo. A graça e a presença do Eterno já inunda esse lugar. Irmão, é por misericórdia de Deus. Eu costumo passar em alguns lugares, pregar em algumas igrejas, mas como é gostoso quando a gente sabe que o ambiente está dominado de presença. Não é emoção, é presença, irmão, é diferente. Eu não sei, irmão, como o seu coração está aqui essa noite, mas seja alimentado por essa presença. Seja tocado por essa presença. Seja renovado por essa presença. O diácono está servindo. Isso é só uma prévia do que a gente vai experimentar na glória. Sinta essa presença, irmão. Seja tocado por essa presença. Sinta esse ambiente de reverência. Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu teu, é o reino teu. Aleluia. O poder é tua, toda glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder. Aleluia. É tua, toda glória, toda glória, toda glória. Sinta o toque. É o reino. Sinta a graça. É o poder. Seja tocado tua, pela toda glória do Cristo glória, ressurreto. sempre. Amém. Oh, glória. Teu é o reino teu, é o poder é tua, toda glória, toda glória. Teu Aleluia. é o reino teu, é o poder é tu. Pegue o cálice. Toda glória pra sempre. Amém. Pegue o cálice.
Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pegue o cálice. Aleluia. Aleluia. Sempre, amém. Aleluia. Para sempre, amém. Irmão, sinta-se à vontade. Eu percebi que os irmãos sentem bastante à vontade no momento da ceia para se ajoelhar, para orar, conversar com Deus. Sinta-se à vontade nesse ambiente. Deus é bom. Este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podeis cear, queridos. Aleluia. Aleluia. Emanas. Uricalabara Surya. Emanacantore Amanas. Alabara Calabara Surina. Ricamanturia Sere Comamara. Urabala Calabana Surya. Ricamanas de Comanas. Rimana Calabara Surya. Uri Calabara Calabana. Glória. Glórias. 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 Aquele que come o pão e bebe o cálice, eu ressuscitarei no último dia. Estamos nos preparando, estamos de passagem. Brevemente nos reuniremos, não aqui, mas na glória. Eita, eita. Calabara Shatara Calabandara Shatarabagaia. Além do sangue. Erebalabaracoa Serebandara Séria. Isso aqui é só um antegosto. Isso aqui é só uma fagulha do que a gente vai experimentar. Porque o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Os nossos corpos serão transformados ao soar da última trombeta, e seremos arrebatados a encontrar com o Senhor dos ares. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Emana cantor emana. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Ele vem. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Um pouquinho mais do microfone. Glória a Deus. Louvado é o nome do Rei Jesus. Maravilhoso culto, glorioso a presença do Senhor aqui. Também estou muito feliz com a presença dos nossos irmãos, dos visitantes, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gostaria de ter ouvido mais pessoas, mas o relógio dispara, né? Ainda mais no dia de ceia.